Olá, meu nome é Malu Martins e hoje eu vou falar sobre como as redes sociais usam os grafos nos seus algoritmos de recomendação. Primeiramente, um grafo é uma estrutura que conecta pontos, que a gente chama de nós, através de linhas, que a gente chama de arestas. Os grafos têm algumas classificações. Existem os grafos ordenados, que são os grafos que a gente representa as arestas por setinhas que apontam de um nó para o outro, e os grafos não ordenados, que a gente só representa as arestas através de linhas, sem apontar um nó para o outro. Tem também os grafos ponderados, que é quando a gente atribui um peso às arestas. Ou seja, por exemplo, quando a gente tem um caminho entre duas cidades, a gente pode atribuir um peso nesse caminho, que no caso seria a quantidade de quilômetros que separa uma cidade da outra. Outro exemplo, entrando no contexto de redes sociais, é quando um usuário, que seria um nó, possui conexões em comum com outro usuário. A gente poderia representar a quantidade de conexões em comum entre esses usuários como um peso nas arestas. Por exemplo, um usuário A tem 5 conexões em comum com o usuário B. Já os grafos não ponderados são aqueles que não têm nenhum peso nas arestas, então a gente não coloca nenhum quantificador para identificar as relações entre os nós. No caso das redes sociais, cada usuário é representado por um nó, e as conexões, como por exemplo um amigo, uma amizade numa rede social ou um seguidor, são as arestas. Esses grafos ajudam a organizar e relacionar todas as interações entre os usuários. Os grafos são muito usados nos algoritmos de redes sociais para descobrir conexões entre pessoas ou recomendação de conteúdo. Então, por exemplo, se você e outra pessoa têm amigos em comum, como no exemplo que eu citei, o sistema entende que existe uma chance de vocês se conectarem, então ele vai sugerir esse perfil para você. Ou, por exemplo, se você e outro usuário têm curtidas em comum, então vocês curtiram as mesmas publicações, esse sistema vai usar essa informação para recomendar esse usuário para você. Os grafos também ajudam os algoritmos de recomendação a sugerir conteúdo. Então, quando você interage com um tipo específico de post ou de perfil, o sistema identifica o padrão no grafo de interesses, sugerindo conteúdos similares. Então, se você curtiu várias fotos de viagens, por exemplo, ele encontra outros perfis que publicaram fotos de viagens ou que também interagiram com fotos de viagens e vai sugerir para você. Existem vários tipos de algoritmos de recomendação, e um dos mais populares é o filtro colaborativo, que ele vai usar o histórico de interações de um usuário para poder recomendar coisas que fazem sentido para o interesse dele no futuro. Existem dois tipos de filtro colaborativo: o filtro colaborativo baseado em usuários e o filtro colaborativo baseado em itens. No filtro colaborativo baseado em usuários, a rede social vai analisar o comportamento de um usuário específico e comparar com o de outros usuários. E ele vai recomendar conteúdos que os usuários semelhantes consumiram. Então, por exemplo, se duas pessoas têm padrões de interação parecidos, curtem publicações iguais ou seguem os mesmos perfis, o aplicativo vai poder recomendar conteúdo que um consumiu para o outro usuário. Já a recomendação baseada em itens é muito usada para a personalização do feed de notícias, que no caso é aquela primeira página inicial do aplicativo quando a gente entra, por exemplo, no Instagram ou no Facebook. Então ele vai categorizar as interações que você teve. Então, se você curtiu ou compartilhou ou comentou várias fotos de uma categoria específica, ele vai recomendar mais conteúdo baseado nessa categoria para você. Eu vou mostrar agora como que o filtro colaborativo funciona na prática. Para isso eu vou usar Python e estou fazendo no Google Colab. Aqui a gente pode importar pandas para lidar com os dados, NetworkX, que é uma biblioteca que a gente pode usar para lidar com grafos, Collections, Random e o Matplotlib. Aqui eu criei uma lista aleatória de usuários e postagens. O objetivo é só dar um exemplo mesmo, então eu criei usuários genéricos e publicações genéricas. Aqui eu criei um dicionário onde os usuários vão poder ter uma lista de curtidas de publicações que eles curtiram. Essa função é para criar o grafo de recomendações, então a gente pega a função graph do NetworkX e a gente vai adicionando um nó para cada usuário. E aqui a gente vai adicionando as arestas entre usuários e colocando o número de curtida nas arestas. Essa função ela retorna o grafo para a gente.
e a gente vai poder fazer o grafo de recomendações baseados nas curtidas aqui, no dicionário de curtidas que a gente criou. Aqui é só uma função para desenhar o grafo com o Matplotlib mesmo, e ele ficou dessa forma. Vocês podem ver que, por exemplo, o usuário 2 tem duas curtidas em comum com o usuário 1. Vale ressaltar que esse algoritmo é para recomendar usuários para outros usuários. Então, por exemplo, se o usuário 1 tem duas curtidas em comum com o usuário 2, eles vão ser recomendados um para o outro. Essa aqui é a função para recomendar os usuários e basicamente o que ela faz é pegar o número de curtidas como um peso e classificando elas em ordem decrescente. Então, por exemplo, o usuário que tiver mais curtidas em comum com o usuário 1 é o 2, então ele é o primeiro que vai ser recomendado, e assim por diante. Aqui, essa estrutura de repetição é só para a gente conseguir mostrar quais usuários foram recomendados para quais. Então, aqui, por exemplo, como eu disse, o usuário 1, os usuários recomendados para ele são o usuário 2, e o segundo usuário recomendado é o usuário 3, porque, como eu disse, ele vai fazendo ali em ordem decrescente. Então, o usuário 2 é o primeiro que vai ser recomendado para o usuário 1. Aqui, o usuário 2 tem apenas o usuário 1 recomendado, porque ele é o único que possui uma conexão com o 2. O usuário 2 não possui conexão, não possui curtidas em comum com nenhum outro usuário. Bom, e esse é um exemplo de como funcionaria o filtro colaborativo baseado em usuários, se baseando nas curtidas que os usuários têm em comum. Outra técnica muito usada para recomendação de conteúdo é a recomendação por popularidade, ou filtragem por popularidade. Aí na tela vocês podem ver que esse grafo tem alguns nós que possuem várias arestas, com vários nós ligados a ele, e outros nós que estão na bordinha, ou seja, esses nós não têm muitas conexões ligadas, apenas algumas. Esses nós com muitas arestas partindo deles são chamados de hubs. E eles são os pontos principais para filtragem por popularidade, porque quando eles têm muitas arestas saindo, significa que eles são mais populares que o resto dos outros nós. Então, por exemplo, se um nó desses representa um usuário de uma rede social, um usuário que possui muitas arestas é um usuário que tem muitos seguidores. Usuários que estão mais na borda são os usuários comuns que têm menos seguidores. Então, esses usuários que têm mais seguidores associados vão ser os que vão ser recomendados pela filtragem por popularidade. Então, o objetivo dessa filtragem é recomendar os itens ou os usuários que têm mais engajamento de uma maneira geral na plataforma. Tem também o sistema de recomendação híbrido, que vai misturar diversas técnicas de recomendação, como, por exemplo, o filtro colaborativo e a filtragem por popularidade. Ele vai tratar esses filtros atribuindo um peso para cada um deles. Então, por exemplo, ele pode colocar mais importância para o filtro colaborativo do que por popularidade, então ele vai ter um peso maior no filtro colaborativo. Além desses que eu citei, existem várias outras formas de técnicas de recomendação, e a maioria delas usa grafos em seus algoritmos. Isso acontece pela facilidade de usar um grafo para representar uma rede. Isso porque um grafo permite que você use só as conexões mais relevantes, e aí você economiza tempo e recursos computacionais. Concluindo, hoje em dia a gente tem vários tipos de técnicas para recomendação de redes sociais, e a tecnologia está avançando cada vez mais para melhorar a eficiência desses sistemas. Um exemplo de uma grande inovação nessa área são as redes neurais de grafos, que são redes neurais que aprendem diretamente com as estruturas de grafos, para identificar padrões e conexões entre os nós, para melhorar a qualidade das recomendações. Então, esse foi um estudo sobre como as estruturas de dados, especialmente os grafos, ajudam a melhorar a experiência do usuário em redes sociais.